O Internacional trabalha pensando no Real Tomayapo da Bolívia, próximo adversário pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E novidades da atividade, que foi com portões fechados no CT Parque Gigante, preocupam o técnico Eduardo Cudê sobre dois titulares que devem ficar de fora da equipe. Nesse vídeo a gente também fala sobre um atacante do Inter que recebeu uma oferta milionária do exterior. Pode ser mais grana nos cofres do clube. E a gente também fala sobre o rival, campeão gaúcho, e recados claros para o Internacional, cornetas institucionais e também para o presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jesse Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 6 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre o treinamento que aconteceu hoje pela manhã com portões fechados no CT Parque Gigante. Neste treinamento, o Inter segue a preparação para encarar na quarta-feira à noite no estádio Beira-Rio a equipe do Real Tomayapo da Bolívia, segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Cudê segue com duas dúvidas importantes em relação à equipe que ele vai mandar a campo. A primeira delas, Charles Arangues, que já tinha ficado de fora da viagem para Córdoba, na Argentina, no jogo da última terça-feira, na estreia do Inter na Sul-Americana contra o Belgrano, porque ele realizou um procedimento ocular, não viajou, e a expectativa do Inter era que ainda ontem, sexta-feira, ele tivesse treinado com bola no CT Parque Gigante. Não aconteceu. Hoje o treino foi fechado, e pelo relato que eu tive, o Arangues ficou na parte interna do CT, realizando processos e trabalhos físicos. O Inter ainda tem esperança de que o Arangues vai trabalhar nesses próximos dias com bola até o treino de terça, então a gente tá falando domingo, segunda e terça, 3 atividades, e aí ele ficando à disposição para o jogo de quarta contra o Real Tomayapo no estádio Beira-Rio. Em relação ao Ener Valencia, só muda o problema. É uma contusão do pé direito, enquanto o Arangues realizou um procedimento ocular. Mas o Arangues também, o Ener Valencia, aliás, também é dúvida para o jogo contra o Real Tomayapo. Também, assim como o Arangues tinha uma expectativa de que treinasse ainda ontem no CT Parque Gigante, o que não aconteceu. Então Arangues e Ener são dúvidas para o técnico Eduardo Cudê para a equipe de quarta-feira. E aí, possivelmente uma repetição. Thiago Maia e Bruno Gomes, os dois volantes. Se o Arangues se recuperar a tempo e quem sabe for titular, o Bruno Gomes deve sair da equipe. E o Ener Valencia também tem essa dúvida. Se ele for titular ao lado do Borré, possivelmente o Maurício saia da equipe, algo que o Cudê já planejava e projetava para o jogo contra o Belgrano, porém veio a lesão e a contusão, reincidência da contusão no pé direito do Ener Valencia, tá? Em relação à equipe para o jogo contra o Belgrano, é isso. Só para lembrar vocês, e eu vou pegar aqui com maiores detalhes, tá? A tabela do Internacional na Copa Sul-Americana, porque o Internacional empatou contra o Belgrano na estreia da Copa Sul-Americana, empatou fora de casa, levou um pontinho lá da Argentina, o Internacional tá no grupo C, e o Delfim ganhou do Tomayapo, que vai ser o adversário do Internacional, que possivelmente vai ser, cá entre nós, o saco de pancadas do grupo, tá? O Delfim tem 3 pontos, é o líder, e depois do Tomayapo o Inter pega o Delfim nesse primeiro turno da fase de grupos da Sul-Americana. O Delfim é o líder com 3 pontos, o Belgrano é o segundo com 1 ponto, o Inter o terceiro também com 1 ponto, e o Tomayapo 0 pontos, o lanterna nessa fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que o primeiro classifica, o segundo vai para repescagem contra os clubes que vão vir dos terceiros lugares da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Rapaziada, avançando aqui, uma informação bem importante de mercado de transferências e de uma grana que pode entrar nos cofres do Internacional. Nos últimos dias, informação do Vene Casagrande lá no Rio, o Inter teria recebido uma oferta de um clube dos Estados Unidos, da Major League Soccer, pelo atacante David, que está emprestado ao Vasco da Gama.
O Inter trouxe o David do Fortaleza, pagou 11 milhões de reais, emprestou para o São Paulo tentou adquirir em definitivo, não chegou nos valores que o Inter queria e agora o Inter emprestou ele para o Vasco da Gama no início da temporada. Segundo a informação do Vene, uma proposta veio dos Estados Unidos de 3 milhões de euros. A gente está falando de um pouco mais de 15 milhões de reais, 15 milhões e 200, 15 milhões e 300 pela cotação do dólar atualmente. Seria um valor muito interessante. O Inter ganharia e recuperaria os 11 milhões que investiu num jogador que não deu certo, que é o David, e ainda lucraria 4 milhões e meio em cima desse negócio. Lembrando que o Inter já lucrou, né? O Inter ganhou, não lucrou ainda, mas já recebeu pelo David. O Inter recebeu valor do São Paulo quando o São Paulo pagou pelo empréstimo do David, 1 milhão e 200 mil reais. O São Paulo pagou pelo empréstimo do David para o Internacional, além de assumir o salário do jogador. O Vasco também está assumindo parte do salário do jogador, só que vem o grande detalhe. O Inter queria vender o David. Para o Inter não faz nenhuma diferença, o Inter não vai utilizar o David, ele está lá no Vasco da Gama, foi reserva, foi titular, alternou aí alguns momentos lá no Cruz Maltino, no Rio de Janeiro. Porém, o Vasco não quis liberar o David do empréstimo. O Vasco tem uma opção de compra. Aliás, uma cláusula de obrigação de compra no fim do vínculo por metas. Se o David jogar 65% dos jogos do Vasco da Gama nessa temporada, o Inter vai receber 2 milhões e 800 mil euros. Aí é um pouco também quase chegando aos 15 milhões ali que o clube da Major League Soccer ofereceu pelo David. E o Vasco não topou liberar, porque tá usando o David, o Ramon Dias gosta dele por lá, tá utilizando, o David teve alguns gols, enfim. Por conta disso, o David, por hora, fica no Vasco, mas é uma grana que o Inter deve receber. Seja de uma nova proposta que possa pintar, mas também do Vasco da Gama, caso o David seja adquirido em definitivo e fique lá no Rio de Janeiro. Pra gente fechar, rapaziada, antes, pedindo para vocês deixarem o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações por aqui. Estamos chegando bem próximo, um pouco menos de 100 inscritos, nos 58 mil aqui no canal. Então deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações. Hoje o Grêmio foi campeão gaúcho, depois de eliminar o Caxias na semifinal. O Inter caiu para o Juventude, que foi o finalista, que inclusive abriu o marcador hoje na Arena com o gol do Gilberto. O Grêmio virou, fez 2 gols na reta final do primeiro tempo, depois fez o terceiro com o Nathan Fernandes na reta final da partida. O Grêmio foi campeão gaúcho, heptacampeão gaúcho, agora são 45 títulos do Inter de gauchão contra 43 do Grêmio. E, obviamente, o técnico Renato Portaluppi não perdeu a oportunidade de cornetar o Internacional e o presidente Alessandro Barcelos também depois da partida. Primeiro, o Grêmio colocou um post ali falando sobre troféu, em alusão aos anos que o Internacional não conquista um campeonato gaúcho e também títulos de expressão. E depois, o Renato Portaluppi falou em entrevista coletiva o seguinte: depois que perdemos o Grenal no Beira-Rio, lembro que falaram que o gauchão já era do Inter. Falei pra vocês depois do jogo que tinha que esperar, que iam chegar jogadores. Quando perdemos o Grenal no Beira-Rio, eu abracei meu grupo no vestiário e falei que eu amava eles, mas falei que temos que ter mais responsabilidade dentro de campo. A gente tem que defender a instituição. Eu sempre troco ideia com a direção. Não podemos ver uma entrevista como a do presidente do Inter que disse que seria campeão antes de começar e ver algumas coisas acontecerem ao mesmo tempo. O técnico Renato Portaluppi do Grêmio estava se referindo à entrevista do presidente Barcelos na reapresentação, que ele disse que o Inter tinha que começar já ganhando e que o Inter seria campeão gaúcho. E aí as reclamações de arbitragem, enfim, por isso que ele disse e ver algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas é natural, o Renato é esse estilo mesmo de mais da corneta, da brincadeira, enfim, e deu esses recados aí pro Internacional, pro presidente Alessandro Barcelos e pro Inter também, depois da conquista do título gaúcho por parte do Grêmio. Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.